Vamos começar a nossa live. Hoje um tema muito delicado e muito importante para a gente ficar informado, né? Que é a questão da nossa vida social e da depressão, né? Que é uma doença que está aí presente, infelizmente, hoje na sociedade, mas que a gente precisa comentar, né? Falar sobre ela, né? Para saber quais são os sintomas e tentar procurar melhorar, né? Procurar a saúde mental, manter a saúde mental em dias, equilibrar. E tem muita gente que ainda está muito desinformada, às vezes está passando por depressão, mas não sabe, né? Então a gente vai falar hoje sobre os sintomas e como a gente combater esse mal em nós, né? Então, eu gosto muito de fazer estudo sobre esse livro aqui, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, certo? Eu já fiz outras lives com ele, que é de Daniel Goleman, PhD em Psicologia. Muitos conhecimentos importantes nesse livro, estou aprendendo muito com ele e estou conseguindo incorporar devagarzinho, né? A gente vai incorporando aí na nossa vida para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, né? Então, seja bem-vindo, Jonalva, seja bem-vindo, Idalina, né? Quem for assistir posteriormente, quem estiver assistindo posteriormente no Instagram, no YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então, a gente começa falando sobre um tema, um item que ele fala sobre o controle da melancolia, né, que é essa questão da tristeza, né, a tristeza profunda. Então ele começa dizendo assim: um dos estados de espírito do qual as pessoas em geral mais se esforçam para se livrar é a tristeza. A tristeza é uma emoção que está inerente em todos os seres humanos, certo? Então, a psicóloga Diane Tais constatou que quando se trata de escapar da depressão, a inventividade é grande. A gente inventa muita coisa para tentar ali desviar, né? É claro que nem toda tristeza deve ser evitada. Isso aqui é muito importante. A melancolia, como todos os outros estados de espírito, tem suas vantagens. A tristeza, decorrente de uma perda, tem alguns efeitos invariáveis. Tira nosso interesse por diversões e prazeres, prende a atenção na perda e mina nossa energia para iniciar coisas novas, pelo menos por algum tempo. Em suma, impõe uma espécie de retiro reflexivo, olha só, a importância, certo? Até um certo nível, a tristeza tem a sua importância, né? O retiro reflexivo das atividades da vida e deixa-nos em suspenso para chorar a perda. Até um certo nível, é uma coisa saudável. Meditar sobre seu significado, porque eu estou passando por isso. Todas as nossas dores têm um significado, mas basta a gente parar para refletir, né? Não ficar achando que a vida aqui é um castigo, né? Toda situação está nos ensinando algo, se a gente parar para prestar atenção. E a gente deve fazer isso, refletir sobre o que a gente está passando na vida. E, finalmente, fazer os ajustes psicológicos e novos planos, né, para o futuro, que nos permitirão continuar vivendo. Então, a gente reflete, tem esse momento que a gente
deseja ficar só, né? Mas que a gente fique só para meditar, para entrar mais em comunhão com Deus, aumentar a nossa relação com Deus, né? Ter aquela conversa íntima que só Ele sabe que a gente está passando e sabe também da solução. Então, a gente tenta encarar os problemas como um instrumento de progresso e não como um castigo, né? Então, a gente medita, faz os ajustes, novos planos e persistir para voltar ao normal, né? Ter resiliência, né? Sei que falar é fácil, né? A gente sabe, mas todo mundo passa por dificuldade, todo mundo já passou por tristezas, né? Umas mais profundas, outras nem tão profundas, mas que marcaram e marcam a nossa vida. Mas, quando a gente consegue superar e refletir sobre isso, a gente sabe que nós vamos nos tornando pessoas melhores, mais fortes. Então, até esse nível, né, a tristeza é uma coisa saudável do ser humano, né? Ele vai falar aqui do que é ruim, é o exagero, né? O luto, ele diz aqui, é útil, né? A depressão total, não. Então, o luto é útil, certo? Dizem que até um mês, né, depois que a pessoa ali faleceu, é uma coisa até natural, mas vai passando meses ali, aí já está desencadeando aí uma depressão. Então, já não é uma coisa natural, né, de equilíbrio. Então, o escritor William Styron, né, que passou por essa experiência dolorosa da depressão, faz uma eloquente descrição das muitas pavorosas manifestações da doença, entre elas o ódio de si mesmo. Ele está dizendo aqui os sintomas, né, que ele passou aqui. A sensação de inutilidade, uma úmida ausência de alegria, com a tristeza acumulada sobre mim, um sentimento de pavor, alienação e, sobretudo, uma ansiedade sufocante. A ansiedade também é uma emoção do ser humano, certo? E também tem o seu nível que a gente pode usar para o bem, né? A gente está ansioso ali para, vamos dizer assim, entrar numa competição de alguma coisa. Tem a teoria do invertido, né? Como você pegasse um invertido aqui, aí a ansiedade ajuda você a estimular a vencer ali a prova, né? Mas o exagero, aí você já começa a perder o rendimento, né? Então, tudo em excesso, como diz a frase, é veneno, né? Então, a ansiedade também é um sintoma da depressão. Depois, há os sinais intelectuais. Confusão, que é a confusão mental, né? Falta de concentração mental e lapsos de memória. E no estágio posterior, a mente dominada por distorções anárquicas. Eu procurei o que é distorções anárquicas, mas não existe. Eu acho que ou a tradução é diferente, ou nos Estados Unidos eles chamam de outra coisa, né? Eu achei distorções cognitivas, que é o quê? São padrões de pensamentos exagerados que só vê ali o lado negativo da coisa, né? Julgamentos negativos, crenças negativas, né? Então fica aquele exagero ali de, vamos dizer assim, como fosse a síndrome do pensamento acelerado, né? Que quem estuda mais isso é o psiquiatra Augusto Cury. A nossa mente fica muito acelerada ali, não tem como a gente achar uma solução ali naquele momento, né? E uma sensação de que meus processos de raciocínio estavam envoltos numa maré tóxica, tá ali a nuvem de pensamentos negativos, e inominável,
que desaparecia toda a reação prazerosa ao mundo vivo. Isso é ele contando, né? O escritor. Há os efeitos físicos também. Não dormir, insônia, sentir-se apático como um zumbi, né, sem energia. Ela fala aqui que mina a energia, né? Vai sugando a energia da gente. Uma espécie de dormência, desalento, porém, mais particularmente, uma curiosa fragilidade. A pessoa fica bem frágil. Juntamente com a agitação nervosa. Depois vem a perda de prazer. Isso aqui é um dos principais sintomas da depressão, né? A perda de prazer em viver. A comida, como mais no âmbito sensitivo, era absolutamente insípida, ou seja, sem sabor. Por fim, a perda de expectativas. À medida que a cinzenta garoa do horror chegava a um desespero tão palpável como se fosse uma dor física, uma dor tão insuportável que o suicídio parecia ser a única saída. E aqui eu paro para a gente fazer um comentário muito importante sobre o que ele falou aqui, né, na questão do suicídio, certo? Então, como eu tenho a mentalidade espiritualista, né, eu sigo o espiritismo, a doutrina espírita, né, que é uma doutrina espiritualista. Mas toda doutrina espiritualista sabe que nós somos seres espirituais e estamos num corpo de carne temporário, né? Então, isso significa dizer o quê? Que a nossa vida continua além dessa vida aqui, desse corpo. Então, não adianta você tirar a vida do corpo. Você vai continuar vivendo e vai sofrer muito mais, né? Porque, além de ter a dor que você está sentindo, provavelmente, alguém estiver assistindo ou assistir posteriormente, estiver sentindo essa dor, você não vai se livrar dessa dor, você vai acumular outra, porque do arrependimento de ter tirado sua própria vida. Então, os espíritos vêm dizer isso para a gente, né? Então, eu digo de certeza que nossa vida continua. Então, eles mesmos vêm dizer que continua e se arrependem do que fizeram. Então, nunca, jamais, suicídio é solução para problema algum. A solução da gente é continuar vivendo e procurar aqui na Terra uma solução que está dentro de nós, né? Então, Deus não deixa ninguém sem solução, não deixa ninguém só, né? Então, a gente está sempre sendo assessorado, a gente está sempre sendo acompanhado, certo? Então, nunca, jamais pense numa coisa dessa, certo? Então, se você estiver passando por alguma coisa, alguma depressão, algum problema mental, procure um profissional de saúde. Não hesite em procurar. Se você tiver com vergonha, procure alguém para ir com você. Se você for um adolescente, procure um adulto que você confia para ir com você. Mas nunca deixe de procurar se manter saudável, né? Principalmente em questão de saúde mental, certo? E tem também o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. Você liga 188. Pessoas especializadas vão ouvir você. A hora que você ligar, eles vão ouvir você, certo? Então, não tenha medo, não tenha vergonha de se tratar, seja lá o que for o problema, certo? E siga em frente. A gente está aqui para
viver, para valorizar a vida. Todo mundo está sofrendo nesse planeta, mas todo sofrimento é temporário e a gente deve procurar melhorar a nossa visão à frente desses problemas que a gente passa e ver como um instrumento de progresso para a gente ficar mais forte e não um castigo, né? Deus não castiga ninguém, certo? Deus é amor e está segurando nossa mão e a gente vai seguindo, certo? Cada vez mais forte. Então, fica aqui esse comentário muito importante, certo? Eu não poderia deixar de dar. Continuando, nessas grandes depressões, a vida é paralisada. Nenhum recomeço deve ser visualizado, diz ele, nesse momento. Os próprios sintomas da depressão revelam uma vida em suspenso. Mas para ele, Styron, né, que é o escritor, que estava passando por isso, não adiantou nenhum medicamento ou terapia. Ele tentou fazer, certo? Não adiantou. Mas foi o quê? Foi a passagem do tempo, certo? O tempo e o refúgio no hospital. Ele procurou um hospital que acabaram varrendo a desolação. Ele acabou superando toda essa questão negativa que ele estava passando, certo? Mas para a maioria das pessoas, sobretudo aquelas com casos menos severos, mais leves, a psicoterapia ajuda, como ajuda a medicação. Então ele teve que ser internado no hospital, né? Então há graus, né? Há graus de depressão e também há tratamentos dedicados a cada grau de depressão, certo? Então eu me concentro aqui na tristeza mais corriqueira que, no máximo, se transforma tecnicamente falando em depressão subclínica, ou seja, a melancolia comum, a tristeza comum. Este é um tipo de desolação que as pessoas podem controlar por si mesmas se tiverem recursos interiores, né? Tá ali com a mente em dia, a espiritualidade, a saúde física também dias, né? A gente vai dizendo aqui ao longo da live o que é que a gente deve fazer para evitar e também para superar toda essa maré negativa. Infelizmente, algumas das estratégias que mais frequentemente se recorrem podem ter efeito contrário e deixarem as pessoas se sentindo pior do que antes. Então, é o quê? Uma delas consiste em ficar sozinho. Ele diz que isolamento serve para depressão. Mas eu sei que as pessoas que estão passando por momentos assim, elas sempre querem se isolar, né? Mas não é solução, certo? Solução sempre é procurar ajuda profissional, procurar sempre voltar à nossa vida social. Sei que é muito difícil, mas a gente tem que lutar por isso, né? Então, que muitas vezes é desejado por pessoas que sentem deprimidas. Isso é uma coisa, é uma tendência, né? Quem está deprimido, se isolar. Na maioria das vezes, porém, essa providência só acrescenta a tristeza. Diz que só acrescenta mais, né? Uma sensação de solidão e isolamento. Isto talvez explique em parte porque a Diane Tais, que é a psicóloga, constatou que a tática mais comum para combater a depressão é ter vida social. Foi daí que eu escolhi o tema, né? Vida social versus depressão. Então, a pessoa que é depressiva, ela não quer estar com amigos, estar com família, não quer se divertir de jeito nenhum. Então, é o contrário, né? Então, ela diz aqui que a tática mais comum é essa, ter vida social. Então, sair para comer fora, ir a um jogo, ir a um cinema, né? Em suma, fazer algumas coisas com os amigos e a família. Dá certo se o resultado não for pensar na tristeza, mas simplesmente prolonga o estado de espírito se a ocasião for utilizada apenas para ruminar sobre o que deixou nessa situação. Então ela fala da distração
na vida social, ter alguma atividade de lazer, mas nunca jamais se reunir com as pessoas para estar ruminando ali o que está fazendo você mal, né? Então é para distrair, para você esquecer, né? Então deixe para falar dessas coisas com uma pessoa que você sabe que vai ajudar você. E não está falando para todo mundo porque só vai ficar ruminando, né? A gente gosta de falar da cocriação, né? Quando a gente está pensando e sentindo ao mesmo tempo, a gente está cocriando, que é o quê? A gente está plantando uma sementinha no mundo espiritual e vai colher esse fruto lá na frente de novo. Então está criando mais tristeza, né? Tristeza. E quanto mais você fala, está cocriando e cocriando e cocriando, e fica um ciclo ali de tristeza. Então a gente deve estar cocriando o contrário de tristeza, que é a alegria, né? Então, para ter vida social, para ter um pouco de alegria, um pouco de prazer em estar vivendo, né? Nossos relacionamentos. Na verdade, uma das principais maneiras de determinar se um estado depressivo vai persistir ou passar é o grau de ruminação das pessoas. A preocupação com o que nos deprime torna a depressão mais intensa e prolongada. Preocupação. Na depressão, a preocupação assume várias formas, todas concentrando-se no aspecto da própria depressão, né? Fica ruminando ali porque está acontecendo aquilo ali, né? O cansaço que sentimos, a pouca energia ou motivação que temos, por exemplo, ou o pouco que estamos produzindo. De um modo geral, nada dessa reflexão é acompanhado por qualquer linha concreta de ação que possa amenizar o problema. Entre outras preocupações que surgem na depressão, estão a pessoa que isolar-se e pensar no quanto está se sentindo mal. Então não tem como você sair daquilo ali se você está ruminando ali aquela tristeza, né? Então, por exemplo, que o cônjuge pode rejeitá-la, essa pessoa, porque ela está deprimida e pergunta-se se vai ter mais uma insônia de noite, né? Insônia é um dos sintomas da depressão. Diz Susan Nolen, psicóloga de Stanford, da faculdade da universidade, que estudou a ruminação em pessoas deprimidas. Esse livro tem depoimentos de vários estudo de vários psicólogos, né? Não é só Daniel Goleman, né? Então, as pessoas deprimidas às vezes justificam esse tipo de ruminação dizendo que estão tentando se compreender melhor. Na verdade, estão alimentando os sentimentos de tristeza sem tomar nenhuma medida que possa, de fato, tirá-las da depressão. Tem que ter uma medida. Assim, na terapia, pode ser perfeitamente proveitoso refletir a fundo sobre as causas de uma depressão. A terapia, está falando só. Se isso conduz a intuições ou ações que mudem as condições que a causam. Mas uma imersão passiva na tristeza apenas piora as coisas. Está tentando ali sair sozinho ali, não está conseguindo sair sozinho. E fica aquele orgulho, né? Não quer ajuda, né? Então, certos momentos na vida a gente precisa de ajuda, certo? Então, a gente sempre está precisando de ajuda, na verdade, né? Mas certas coisas a gente consegue fazer só, mas certas coisas a gente tem que ter humildade e pedir ajuda a uma pessoa que entenda, né, do que a gente está passando para a gente seguir em frente, né? A vida é progresso contínuo. Então, a ruminação também pode aumentar a depressão, criando condições, ora mais deprimentes. Susan dá o exemplo de uma vendedora que fica deprimida e tantas horas preocupada
com isso que não sai para importantes visitas de negócio. Suas vendas então caem, fazem-a sentir-se um fracasso. O que alimenta sua depressão, no entanto, se ela reagisse à depressão tentando distrair-se, poderia muito bem ir a fundo nas visitas aos clientes como uma maneira de se desligar da tristeza. Ou seja, o trabalho também pode se transformar em uma terapia ali para distrair a pessoa ali que está ali perdida na confusão ali dos pensamentos, né, da tristeza. As vendas talvez não caíssem ela e uma venda eventual poderia aumentar a sua autoconfiança, reduzindo a depressão. Então ela poderia estar se sentindo útil, né, em alguma coisa. Então Susan constata que as mulheres tendem muito mais a ruminar quando deprimidas que os homens. Ela acha que isso explica, em parte, o fato de elas receberem duas vezes mais o diagnóstico de depressão do que os homens. É óbvio que existem outros fatores, como o fato de as mulheres falarem mais abertamente sobre suas angústias ou terem mais coisas em suas vidas para deprimi-las. E os homens, duas vezes mais que as mulheres, afogam sua depressão no alcoolismo, infelizmente, né? Então, tem a questão dos vícios, né? Nossa mente está condicionada, pelo menos da grande parte da população mundial, está condicionada a quando acontecer alguma coisa desagradável, já procurar uma coisa agradável, um prazer ali imediato. E, infelizmente, tem os vícios, né? Vício no álcool, vício nas drogas, no sexo, vício nas compras também, vício em todo processo aí de vícios, né? Que só vai piorar a situação. Então, a gente tem que estar procurando alternativas saudáveis para a gente desviar ali da depressão, da tristeza, né? Então, mais na frente a gente vai falando mais soluções, né? Então, descobriu-se em alguns estudos que a terapia cognitiva destinada a mudar esses padrões de pensamento é equivalente à medicação para o tratamento da depressão clínica branda. E melhor que a medicação para prevenir o retorno da depressão branda. Está falando do poder da terapia. Duas estratégias são particularmente eficazes no combate. Uma é o quê? Aprender a contestar os pensamentos centrais da ruminação, questionar sua validade e pensar em alternativas mais positivas. Essa é uma. Como é que a gente vai fazer isso? Você pode fazer isso através da meditação, né? Silenciar a sua mente e aprender a observar a sua mente sem se envolver emocionalmente. Isso é o fundamental da meditação. Então, a gente procurando a causa do que está causando a depressão, a tristeza. A partir daí, a gente vai trabalhar, ao contrário, positivamente, para chegar ali na solução. Então, está contestando, ver a validade, se isso é real, o que é que vai mudar na minha vida esses pensamentos. Se não é real, então afirma, faz autossugestões positivas, afirmando ao contrário, né? Então, sempre vendo o lado positivo das coisas. E a outra é programar intencionalmente acontecimentos agradáveis que distraiam. Ele falou lá em cima. Procurar amigos, famílias, ir para o cinema, né? Viajar, se puder, quando puder viajar, ir ao cinema, jogos também, o que for que a pessoa
distrai ali, saia daquela onda de tristeza, né? Então a gente sempre procurar fazer o contrário. Um dos motivos por que a distração funciona é que as ideias depressivas são automáticas, elas vêm aí do nada, invadindo nosso estado de espírito sem serem convidadas. Então, o que é que a meditação vai fazer? Identificar isso. Isso que é importante de meditar. A meditação identifica esses pensamentos que estão de modo inconsciente. Então, a gente cria consciência daqueles pensamentos e tenta pensar em outra coisa, uma coisa positiva. Então, a gente não tem como controlar uma coisa que está inconsciente. Só tem como controlar quando a gente tem consciência daquilo ali que está passando na nossa mente. Então, daí a importância também da meditação. Mesmo quando as pessoas deprimidas tentam eliminar suas ideias deprimentes, muitas vezes não podem produzir melhores alternativas. Não adianta você ficar brigando com os seus pensamentos. Quanto mais você briga ali, mais aumenta ali a emissão de pensamentos negativos. Então, é essa tática de tentar sair da sua mente ali e ficar observando. Eu sei que não é fácil fazer isso, mas a prática diária a gente vai conseguindo desenvolver essa habilidade, né, de estar observando sua mente sem julgar e sem se envolver emocionalmente. Então, você analisando isso é tudo que a gente deseja, né? Tá ali no controle total da nossa mente, dos nossos pensamentos, nossas emoções e sentimentos. E aí a gente consegue a tão sonhada paz de espírito, né? Mas isso é real. É uma ferramenta divina que a gente está divulgando cada vez mais e sentindo os efeitos acontecer em nós, né? Então, é uma coisa real. Uma vez que começa a maré de pensamentos depressivos, tem um poderoso efeito magnético sobre a cadeia de associação. Chega um pensamento, aí vai associando a outro e outro, aí vai lá para trás, né? Capta o pensamento dos outros, né? Nós somos energia e tanto emitimos energia como recebemos energia. Pensamentos nada mais é do que energia. E vai lembrando daquelas coisas lá do passado, aquelas mágoas lá da quinta série, né? Então, a gente tem que aprender a cortar esse mal logo no começo, né? Identificar, contestar, como ele diz, e mudar ali a vibração, a sintonia. Mais na frente a gente vai saber como fazer isso, né? Uma vez que começa... por exemplo, quando se pediu às pessoas deprimidas que ordenassem, eles fizeram aqui um teste, né? Ordenassem frases de 6 palavras embaralhadas, elas tiveram um desempenho melhor na adivinhação das mensagens deprimentes, pessoas deprimidas, né? Por exemplo, uma frase: o futuro se mostra bastante sombrio. Que das otimistas que escolheram a frase: o futuro se mostra bastante brilhante, né? A diferença dos deprimidos para os otimistas. Então, a tendência de a depressão se perpetuar influi até no tipo de distrações que as pessoas escolhem. Quando se deu a deprimidos uma lista de opções para afastar a mente de uma coisa triste, como o enterro de um amigo, por exemplo. A escolha recaiu sobre a maior quantidade de atividades melancólicas. Richard Wenslaff, psicólogo da Universidade do Texas, que efetuou esses estudos, conclui que as pessoas que já estão deprimidas precisam fazer um esforço, tem que ter esforço, especial para fixar a atenção em alguma coisa inteiramente alegre. E tem de ter muito cuidado para não resvalar em certas coisas, como o quê?
Importante, você for assistir um filme, tá depressivo, vou assistir um filme, não escolher um filme triste, um filme dramático, um romance trágico, ele fala aqui, e ele deixa pior, né? Um baixo astral. Então, se tiver triste, a gente vai sempre jogar ao contrário, né? Procurar uma coisa alegre, uma coisa motivacional ali que jogue o nosso estado de espírito para cima. Outro item importante aqui é levanta a moral. Para afastar a tristeza comum, constatou Diane Tyson, a psicóloga, muita gente disse que recorria a distrações como leitura, TV e cinema, videogame e quebra-cabeças. Sono e fantasias a respeito da viagem dos seus sonhos. Wenslaff acrescentaria que as distrações mais eficazes são as que mudam o estado de espírito. A gente está falando muito em estado de espírito, que é a nossa vibração. Acontecimento esportivo emocionante, um filme cômico, um filme de comédia, um livro edificante, que é muito importante, faz a gente meditar sobre as verdades superiores. Uma nota de advertência aqui, ele diz: algumas distrações, por si próprias, podem perpetuar a depressão. Estudos com pessoas que veem muito TV constataram que, depois, em geral, elas estão mais deprimidas do que antes de começarem. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai assistir, o tempo que a gente está assistindo também, né? Então, em vez de estar fazendo isso, a gente tem que procurar sempre estar trabalhando a nossa mente com coisas construtivas, com coisas que façam a gente se sentir útil, né? Todo mundo tem alguma coisa interessante para fazer, para ajudar, né, a si mesmo, ajudar as outras pessoas, né? Então, Diane Tyson constatou que o exercício aeróbico, ou exercícios físicos, né, é uma das táticas mais eficazes para interromper a depressão leve, assim como os outros estados de espíritos ruins. Mas a advertência aqui é: as vantagens do exercício para levantar o ânimo funcionam mais para os preguiçosos, ou seja, as pessoas sedentárias que não praticam exercício, os que, em geral, não fazem muito esforço físico. Para os que praticam exercícios rotineiramente, as vantagens já teriam sido maiores quando iniciaram o hábito. Na verdade, para os que fazem habitualmente exercícios, há um efeito contrário sobre o estado de espírito. Passam a se sentir mal nos dias em que deixam de praticar os exercícios físicos. Então, é o contrário. O exercício parece funcionar bem porque muda a fisiologia que o estado de espírito traz. A depressão é um estado de baixo estímulo e os exercícios físicos põem o corpo em alta estimulação. Quem gosta de falar isso é o palestrante Tony Robbins, né? Ele fala até que a pessoa ficar ali na posição de super-homem, né? Assim, ou Supergirl, né? Como diz Tailin, estimula até hormônios no corpo, né? Então, a gente, quando está triste, a gente tende a ficar como uma concha aqui. O corpo aqui, os ombros ficam caídos assim, né? Então, a gente tem que estar sempre nessa posição assim, porque estimula o nosso corpo e estimula a nossa mente, né? Nós estamos ligados, né? Nós, espíritos, estamos ligados, célula por célula, no nosso corpo. Então, que controla o nosso corpo, as nossas células, é nossa mente. Segundo o cientista Bruce Linton, cada célula do nosso corpo tem um cérebro individual
E todas essas células são comandadas por nossa mente. Então, é a gente que tem que mandar no nosso corpo, né? Então, não deixar se abater, né? Nunca, jamais. Desenvolver a consciência do que está acontecendo. Por isso que é importante a gente se conhecer, conhecer as nossas próprias emoções, nossos próprios pensamentos, sentimentos e estar sempre se corrigindo ali, sempre se automotivando e indo para frente. E a gente vai desenvolvendo essa autoconfiança, né? E sendo aí um escudo, né, contra qualquer mal, como a da depressão, né? E deixa eu ver aqui. Pelo mesmo motivo, técnicas de relaxamento, agora chegou mais na minha área, né? Que põe o corpo no estado de baixa estimulação, funcionam bem para a ansiedade. E aqui está um detalhe importante sobre a meditação. Porque a ansiedade, ela estimula a gente a ficar ali acelerado. Então, a meditação, ela estimula a gente a ficar no estado mais tranquilo, ali, de equilíbrio. E a depressão, ao contrário da ansiedade, ela deixa a gente na tristeza ali. Então, a gente já tem que fazer uma meditação para elevar o nosso padrão, para animar, né? Então, ao final dessa live, a gente vai fazer uma meditação com afirmações positivas, com autossugestões positivas. Tem a parte do relaxamento, que é importante para a gente ter noção do que passa na nossa mente e desenvolver esse controle sobre ela, né? E, em seguida, a gente estimular a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso corpo, né? Então, com autossugestões. Todas as células vão sendo controladas por nossa mente. E nós sempre controlamos nossa mente, né? Nossa mente faz parte da gente, mas nós somos uma consciência superior que deve sempre controlá-la. Um estado de autoestimulação, mas não também para depressão, como eu falei. Cada um desses métodos parece atuar para romper o ciclo de depressão ou ansiedade, porque põe o cérebro no nível de atividade incompatível com o estado emocional que o dominava. Então a gente sempre está tentando ali procurar o equilíbrio. Alegrar-se com coisas boas e prazeres sensuais era outro dos antídotos mais comuns utilizados contra a tristeza. As maneiras comuns que as pessoas usavam para aliviar a depressão iam dos banhos quentes, ou comer comidas favoritas, ou ouvir música, ou fazer sexo. E aqui a gente volta a falar dos vícios, né? Então, a gente quando está com deprimido, ou seja lá o que for, terminou o relacionamento, rejeição, perdeu o emprego, seja lá o que for, a gente tende a inconscientemente procurar algum prazer. E, infelizmente, muitos de nós, inconscientemente, dá aquele mergulho nos vícios. E, como eu falei, quando retorna a si, retorna pior, né? Aqueles segundinhos ali de prazer, né, posteriormente vai alongar mais o desprazer, né? Não que comer não seja uma coisa saudável, né? Então, nada em excesso, né? Tanto comida como sexo, né? E nunca, jamais, drogas, né? Drogas vai piorar cada vez mais a situação. Ela vai falar aqui do álcool também, né? E ouvir música, que é uma coisa saudável. Eu mesmo, quando estou um pouco deprimido, um pouco triste, eu escuto música. A música vai estimular todo o nosso corpo, não é a música que a gente gosta ali, que anima, né? Então tem que ter cuidado também, porque quando a gente
tá triste, às vezes vai escutar música depressiva, então vai piorar a situação ainda. Então, a gente tem que sempre procurar jogar ao contrário e não botar mais fogo ali na lenha, né? Comprar um presente ou mimo para si mesmo, para sair de um estado de espírito negativo, era muito comum entre as mulheres, como era ir às compras em geral, mesmo que apenas para olhar as vitrines. Consumismo também é uma questão de vício. Existem aí as compras hedônicas, né, que é aquela compra que a gente só quer aquele objeto pela emoção ali, não é pela necessidade. Então, acaba deprimindo também a pessoa, né? Depois aí está endividada também, às vezes a pessoa não pode nem comprar, mas compra por emoção, por também não entender que aquilo ali, aquela emoção ali, aquele prazer de estar possuindo aquele objeto, passa, né? Então, a gente sempre tem que estar procurando prazeres dentro de nós mesmos, né? E não fora, e sempre a gente vai ficar se frustrando, né? Então, saber o significado das coisas, né? Saber descobrir como é que funciona as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Saber o que é real, o que é prazer real e o que é prazer ilusório. Então, isso vai de conta de cada um, né? A gente tem gostos aí, particularidades infinitas, né? Tem certas coisas que a gente não tem ainda essa noção quando a gente deseja, né? Os desejos. A gente quer estar apaixonado por alguma coisa, né? Algum desejo ali, mas não sabe o que aquilo ali é, o efeito que aquilo ali vai causar, né? Então, os próprios escritores, né, como Thomas Sowell, ele fala que a gente foca nos efeitos, né, e não nas causas, né? A causa que é primordial para que se torne um efeito, né? O efeito é esse mundo físico aqui, mas tudo antes teve uma causa. Então, se a gente focar na causa, a gente vai cocriar as coisas que a gente deseja conscientemente, mas quando a gente foca nos efeitos, só vai ficar retornando. A gente foca, por exemplo, na tristeza, como eu falei lá, planta a tristeza já é um efeito de uma causa que a gente desconhece, né? Por exemplo, por isso que a gente tem que meditar para saber o que está causando a nossa tristeza, escassez, por exemplo, também, porque senão a gente fica focado nisso, planta lá a tristeza, vai colher a tristeza depois, né? O efeito é tristeza, de novo, vai estar fazendo o contrário. A lei é causa e efeito, e não efeito e causa. E aí fica o ciclo, né? Escassez, reclama que está faltando dinheiro. Plantou de novo uma semente de escassez. Lá na frente vai colher de novo a semente de escassez. Então o que é que a gente deve fazer? Plantar, né, a causa, né? Plantar a semente espiritual de alegria, de abundância, de prosperidade. E lá na frente vai vir o efeito, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento de causa para a gente estar só colhendo coisas boas na nossa vida, né? Saber lidar com isso. Então, se a gente parar para pensar, nós ainda estamos ali na infância, né, da vida, que a gente ainda não sabe lidar com essas questões, né, de cocriação, né? A gente que estuda a espiritualidade, estuda o universo, né? A gente vai ouvir falar muito nessa questão de cocriação. Tudo que chega para a vida da gente fomos nós, né? Fomos nós mesmo que plantamos, né? Jesus disse isso, né, há 2000 anos atrás, e a gente ainda está aí lutando para entender isso, mas a gente consegue. Entre os universitários, continuando, Diane Tais constatou que comer era uma estratégia para aliviar a tristeza 3 vezes mais comum entre as mulheres do que os homens.
Eles, os homens, por outro lado, tinham 5 vezes mais probabilidade de recorrer a bebidas e às drogas quando se sentiam abatidos. E agora vem um detalhe. O problema de comer demais ou tomar o álcool como antídoto, claro que facilmente produzem um efeito contrário. Eu disse, comer em excesso traz arrependimento. Arrependimento, sem falar das taxas, né? Das doenças aí, como diabetes, que causam, né? O álcool é um depressor do sistema nervoso, certo? Assim, apenas aumenta os efeitos da própria depressão. Então, isso até estava falando em outra live de um mestre que falou da ansiedade, né? Da raiva também, que um dos melhores remédios é ir caminhar para se reequilibrar ali, se distrair onde você for caminhar. Se tiver natureza, melhor ainda. Então, nunca jamais, se a pessoa estiver triste, com raiva, nunca jamais mergulhar nos vícios, porque vai piorar a situação. Então, isso é uma coisa inconsciente, né? Então, cabe a gente se policiar para desviar, transmutar essa energia. Um método mais construtivo para levantar o ânimo em forma de ânimo é armar um pequeno triunfo ou sucesso frágil. Como assim? Enfrentar uma tarefa doméstica que há muito tempo está adiado, né? A pessoa vai adiando ali, procrastinando. Ou cumprir outro dever que é preciso se desincumbir. Ou seja, se sentir útil em alguma coisa. Então, a pessoa tem que trabalhar ali para se sentir útil, porque é um dos sintomas da depressão, né? Se sentir inútil. Mas todos nós, como eu disse, tem alguma coisa interessante, tem força para se ajudar, para ajudar, nem que seja entregar um pão a uma pessoa, né? Nem que seja desejar um bom dia a uma pessoa. Então, todos nós temos nossa utilidade. Deus está dentro de nós e nós somos a forma de expressão. Cada um na sua individualidade, mas a gente consegue. Então, pelo mesmo motivo, elevar a autoimagem também é animador. Mesmo que apenas sob a forma de se vestir bem ou de se maquiar. Então, cuidar de si, né? Do seu corpo. Boa noite, Almirete, seja bem-vinda. Karine também, minha irmã, seja bem-vinda. Então ele fala de se cuidar, né? Cuidar do corpo também. As mulheres aí se maquiar, né? Então faz parte da autoestima, né? Se amar. Então, um dos mais potentes e fora da terapia poucos usados antídotos para a depressão é ver as coisas de uma maneira diferente. Ou contenção cognitiva, que é o quê? Sempre ver o lado positivo das coisas. Então, é natural lamentar o fim de um relacionamento, por exemplo, e revolver-se em ideias de autopiedade, com a convicção de que meu destino é ficar sem ninguém, é uma reclamação. Né? Mas tal atitude certamente causa mais desespero. Contudo, recuar e pensar nos aspectos em que o relacionamento não era assim tão sensacional. É uma alternativa para a gente tentar ver o lado positivo. E nas coisas em que os dois não se combinavam. Isso aqui é um exemplo. A pessoa está deprimida ali que rompeu um relacionamento.
Em outras palavras, vê a perda de um modo diferente, a luz mais positiva, uma luz mais positiva, um antídoto para a tristeza. Tem também a rejeição, né? Às vezes a pessoa não sabe receber bem, né? Uma rejeição. Na verdade, ninguém gosta de ser rejeitado, mas a gente vai amadurecendo e vai ficando ali mais forte, mais automotivador, a pessoa sabe se automotivar, né? Eu mesmo, hoje, né, mas antes não, mas hoje, eu agradeço a Deus quando eu sou rejeitado, né? Gosto por exemplo, estou gostando de alguma garota, aí vou lá e sou rejeitado, né? Então eu digo logo para mim mesmo, pelo menos ela não é a última garota do mundo, né? Existe mais. Isso já ajuda, né? Quem está aí sofrendo aí rejeição, saber que a pessoa ali que você gosta não é a última bolacha do pacote, né? Então, se não deu certo, é porque não era para dar, né? Tem pessoas melhores para você. Então, sempre tentar visualizando isso. Desenvolver mais a coragem, né? A pessoa que é tímida, eu sou muito tímido, né? E agradeço a Deus por ter oportunidade, né? De receber não. A gente, muitos de nós não sabemos receber não, né? Às vezes ficamos muito deprimidos, seja com questão de namoro, seja com trabalho, né? A gente está precisando, muita gente sempre precisa, e uma hora ou outra a gente vai ser rejeitado, uma hora ou outra a gente vai ter que se despedir de alguém por falecimento, né? Por desencarno, romper relacionamentos, e a gente tem que saber ter essa contenção cognitiva, sempre ver o lado positivo, a experiência que aquilo ali nos fez passar. Então, do mesmo modo, pacientes de câncer, olha uma interessante, independentemente da seriedade da doença, ficavam com o melhor estado de espírito quando eram capazes de se lembrar que havia outro paciente pior do que eles. Ele dizia, eu não estou tão ruim assim, pelo menos posso andar. Está vendo o lado positivo. Os que se comparavam com pessoas mais saudáveis eram mais deprimidos. Essa comparação com quem está pior é surpreendentemente animadora. De repente, o que parecia inteiramente desencorajador não se mostra tão ruim assim. Por exemplo, também acontece comigo, e já aconteceu muito. Às vezes eu estou sem transporte e vem aquela reclamação, né? Porque eu queria um transporte, mas começo a fazer o contrário, agradecer pelo que eu tenho, agradecer por ter pernas, agradecer por ter raciocínio, por andar, ser livre, né? Então, sempre está vendo o lado bom das coisas. E também tem a questão da cocriação, que, como eu disse, ainda é muito desconhecida no mundo físico, mas quando a gente está emitindo pensamentos junto com emoções, a gente está cocriando, a gente está plantando sementes. Então, eu agradecer já aqui, agora, o que eu quero. Por exemplo, obrigado, Senhor, por eu ter um carro, obrigado, Senhor, por eu ter uma moto, um transporte. E sentir que você tem. Isso é já uma cocriação. Lá na frente, você vai receber uma oportunidade para você chegar lá. A gente já gravou vídeos, já gravou lives falando disso, sobre a lei da atração, sobre cocriação. Então, existe isso também. Não só o seu estado de espírito, né? De estar se alegrando ali quando estiver triste, estar se automotivando, mas a gente está cocriando. E todos nós somos seres cocriadores, mas infelizmente a maioria de nós ainda estamos cocriando coisas
inconscientemente. Por isso que vem tanta coisa, às vezes vem tanta coisa negativa na gente, pra gente, e a gente não sabe por quê. Mas tudo começa em nós, a causa começa em nós e volta o efeito para nós mesmos. Então, a gente tem que desenvolver essa consciência, despertar para sabermos que tudo que chega para nós, somos nós mesmos que atraímos. E agora, a solução mais importante outro eficaz supressor de depressão é o quê? É prestar ajuda a quem necessita. Prestar ajuda a quem necessita. Praticar caridade. Como a depressão se nutre de ruminações e preocupações com o ego, com si mesmo, ajudar os outros nos tira dessas preocupações, na medida em que entramos em empatia com outras pessoas e seus próprios sofrimentos. Lançar-se no trabalho voluntário, treinar um timinho, como ela diz aqui, timinho de várzea, ser um treinador, né? Uma treinadora ali. Realizar trabalhos filantrópicos, dar ajuda a populações carentes. Aparecia como um dos mais poderosos modificadores de estado de espírito, no estudo de Diane Tyson, a psicóloga. Mas também um dos mais raros, porque ela diz isso, porque muitos de nós não tá nem aí para ajudar o próximo, tá ali vivendo uma vidinha ali egoísta, né? Então, infelizmente, né? Mas também tem muitos, né, de nós já despertando para essas realidades superiores. Então, para as leis divinas também. Porque, como eu disse, a gente vai plantando semente. Quando a gente ajuda uma pessoa, já está plantando uma semente ali para a gente ser ajudado lá na frente. Mas, existem esses detalhes, né? A gente não pode ajudar outra pessoa já pensando em algo em troca. A gente deve ajudar de modo espontâneo, por compaixão, né? Não por pensar nisso. Como a gente começa a descobrir essas questões e a gente vai vendo que realmente funciona. Quando a gente se doa sem estar esperando algo em troca. Então, a gente vai desenvolvendo isso. Então, tudo que a gente faz ao próximo volta para nós mesmos, né? A gente está inserido em lei, já Jesus Cristo já dizia isso. Então, sim, a questão, quando a gente ajuda, alguns cientistas já dizem isso, até desencadeia até uma questão hormonal no nosso corpo, que no caso da ocitocina, né, que é um hormônio do prazer. Quando a gente ajuda alguém de verdade, a gente sente esse prazer, né? Então, já é um meio de a pessoa que está, por exemplo, também, né, depressiva ou triste, ajudar o próximo, né? Então, eu digo também porque ajudar o próximo é para todos nós. A gente cresce, a gente evolui assim. Então, finalmente, pelo menos algumas dessas pessoas saem da melancolia, voltando-se para um poder transcendente, além do físico, né? Diane me disse que também é muito importante e também faz parte da caridade, que é a prece, né? A oração. Quando se é muito religioso, funciona para todos os estados de espírito, sobretudo a depressão. E eu digo assim, não precisa ser muito religioso para fazer uma prece, né? Então, muita gente tem até esse preconceito, né, que tem que ser religioso, mas Deus está em nós. Ele não precisa a gente nem fazer parte de nenhuma doutrina religiosa para a gente entrar em contato com nossa essência, com nosso Criador, que está em nós. Então, a gente, com a prece, a gente começa a aumentar o contato com nossa essência, com o nosso Criador,
que é a sabedoria infinita, que sabe de tudo que a gente está passando e sente também. Então, todo problema absolutamente tem solução. Só não é uma solução, a gente não pode dizer uma solução do dia para a noite, né? Da noite para o dia. Muita gente, muitos de nós, talvez a maioria, quer as coisas tudo na hora. Ele quer plantar e quer colher no mesmo dia. Então, temos que aprender a esperar, né? Plantar e esperar, trabalhar e aprender cada vez mais sobre a nossa vida. Então, a meditação, ela ajuda também nesse processo de interiorização. Para mim, a principal ferramenta para você fazer isso. Autodescobrimento. Saber das causas que está causando, né? Como a gente está falando de depressão, saber o que está causando essa depressão e procurar o antídoto, né? Se estiver passando por alguma coisa que não esteja superando sozinho, você precisa de ajuda, tenha um pouco de humildade e procure um profissional de saúde. Ele vai ajudar você. Saúde mental, né? Um psicólogo vai ajudar você. Ele não vai dar a solução pronta para você, mas vai ajudar você a encontrar a solução. Todo problema tem solução. E a gente vai divulgando isso aqui para ajudar cada vez mais quem está precisando essa ajuda, né? Todos nós precisamos de ajuda. Uns precisam mais, outros precisam menos. Quem tem mais experiência ajuda quem tem menos experiência. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está acima de ninguém, ninguém está abaixo. A gente está ali, todos procurando sempre melhorar. E Deus está acima de tudo isso. E tem solução para tudo, porque Ele é o nosso Criador. Se Ele nos criou, Ele sabe tudo de nós, né? Então, é a sabedoria infinita. Como a gente entra em contato com Deus, fazendo a introspecção, fazendo silêncio, né? Bem, praticando bem, fazendo coisas boas. Aí a gente está sempre em contato com Ele. Então, quando a gente está ajudando o próximo a resolver o problema do próximo, não resolver o problema do outro, mas ajudar, auxiliar, a gente também automaticamente vai sendo auxiliado. Também não estamos sós, né? É uma fraternidade universal. Nós vivemos assim e evoluímos, né? Então, fica aqui nossa fala, essa live, e vamos para a meditação, para a prática. Eu chamei de meditação da automotivação. A gente vai fazer a introdução de relaxamento, tentar observar os pensamentos e, em seguida, a gente vai fazer afirmações positivas para a gente animar. Autossugestões. Lembrando, como eu disse, como Bruce Lipton diz, todas as nossas células são comandadas pela central, que é a nossa mente. E nós somos, a mente faz parte da gente, mas nós somos uma consciência superior a ela. Então, somos nós os pilotos das nossas próprias mentes, né? Então, a gente tem que estar sabendo, tem que procurar conhecer isso, testar e sentir o efeito e passando para frente, né? A gente vai passando para frente e ajudando cada vez mais na harmonização e na evolução do nosso ambiente, todos nós. Então, se quiserem procurar um lugar mais tranquilo, se já estiver no lugar tranquilo, ficar de maneira confortável. Se quiser fazer com o corpo deitado, pode fazer também, certo? Se estiver sentado, o corpo sentado, tentar deixar a coluna mais reta possível, certo? Para a gente deixar alinhado
ficar de maneira confortável, também tem a questão energética do alinhamento dos chakras, né? Do senso de força que a gente tem no nosso corpo espiritual. Só tomar um pouco de água. E a gente vai respirando tranquilamente, sentindo a respiração fluindo tranquilamente. Inspira, expira, prestando atenção na saída, na entrada e na saída do ar. Tente respirar só com a parte do abdômen, livrando qualquer tensão sobre o tórax. Livrar desse aperto. Quando inspira, a barriga vai para frente e quando expira, a barriga retorna. E agora, fechando os olhos tranquilamente, continue respirando, prestando atenção na entrada e na saída do ar. Relaxe os músculos da face, relaxe as pálpebras, relaxe o maxilar. Relaxe os ombros. Relaxe o corpo por inteiro. Respire com consciência. Neste momento, tente observar a sua mente como um espectador ou espectadora da sua própria mente. Observe seus pensamentos sem julgá-los e sem se envolver emocionalmente. Você apenas observe. Agora, retorne sua atenção somente para a sua respiração. Quanto mais a gente praticar esse retorno, mais domínio sobre a nossa mente a gente tem. Nós somos superiores à nossa mente. Inspirando e expirando tranquilamente. E agora, eu
vou falar as frases afirmativas e você, em seguida, vai afirmar com muita convicção e energia. Vamos lá? Eu sou a coragem infinita. Afirme. Eu sou a coragem infinita. Afirme. Eu sou a coragem infinita. Afirme. E sinta cada vez mais a energia positiva tomando conta de você. Agora, vamos a outra frase. Eu sempre supero os meus problemas. Afirme. Eu sempre supero os meus problemas. Afirme. Eu sempre supero os meus problemas. Afirme. Sempre tenha certeza disso. Vamos a outra frase. Eu sou a força de vontade infinita. Afirme. Eu sou a força de vontade infinita. Afirme. Eu sou a força de vontade infinita. Afirme. E agora nós vamos agradecer ao Criador de tudo pelas dádivas que Ele nos dá a todo momento. Vamos lá? Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre ter saúde física, mental e espiritual. Você. Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre ter saúde física, mental e espiritual. Você. Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre ter saúde física, mental e espiritual. Você. Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre dominar as minhas emoções. Você. Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre dominar as minhas emoções. Você. Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre dominar as minhas emoções. Você. Gratidão, Criador de tudo, por minha vida ser maravilhosa. Você. Gratidão, Criador de tudo, por minha vida ser maravilhosa. Você. Gratidão.
Gratidão, Criador de tudo, por minha vida ser maravilhosa! Você! Continue sentindo essa energia positiva tomando conta de todo o seu ser. Saiba que Deus está em você, Deus está em mim, Deus está em todos nós, sempre nos ajudando. Nunca nos abandona, nunca nos abandonará. Todo problema tem solução. Mergulhe cada vez mais em si mesmo. Ele está em você, então a solução está em você. Tenha certeza disso. E agora, vamos retornando para o momento presente, para o agora, sentindo a respiração, sinta a temperatura do ambiente em que você está. Mexa suas mãos, seus pés, alongue o pescoço, e quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos tranquilamente. Sentindo a sensação de energia positiva, de autoestima elevada e estado de espírito elevado. É isso o poder da meditação, da autossugestão positiva. A gente tem esse poder de nos automotivar para vivermos cada vez melhor e despertar cada vez mais ânimo em nós mesmos. Não esperar algo de fora. Nós mesmos podemos fazer isso. Então chegamos ao fim dessa live. Sei que está assistindo pelo YouTube, deixa aí o joinha, o like, comenta aí, para saber mais sobre esse assunto, se tiver interessado, alguma dúvida, algum comentário, de muito valia, né? Muita valia, muito importante. Se você ainda não segue o Instagram, segue aí. É o @meditação com Marley. É o mesmo título desse canal também. Certo? Compartilhe com as pessoas que você sabe que esse conteúdo vai ajudá-las a melhorar a sua vida. E assim a gente vai ajudando uns aos outros, melhorando o nosso ambiente. Né? Se ainda não se inscreveu neste canal, se inscreve aí e ative o sininho para que você possa ficar por dentro de todas as novidades deste canal iluminado. Então, gratidão pela paciência e muita paz.